Aí depois, o povo chega, aí é para o nome Betão. A placa ainda deixou lá, mas o nome Betão de novo. Acho que tem esperança que você vai ajudar? Eu acho que não. Sim, né? Porque logo perguntou se tem alguma pergunta. Não tem. Apareceu dois lá, um pedacinho de terra, depois o pai do rival, um pedacinho de terra, então, na fila. E apareceu um outro lá, que compra melancia, que eu acho que deve ser um pedacinho de terra também. Mas o resto tudo é fundo de quintal. Então, na verdade, ali, porque tem uns ali que eu acho que faz doce, faz bolo, faz biscoito. Isso aí, a outra mulher falou que fazia artesanato. A neta nem mexe com ele, vai de doce, de licor, de trem. Sim, não tem. Em cima disso aí, foi a menina do Crédito Amigo, foi o representante da prefeitura, a filha de Zepi. Eu nem sei o que ela paga. Até uma coisa da rua. A secretária. Então, foi ela, o cara do Sebrae. Mas eu cheguei também, já tinha perdido o discurso do Sebrae. Eu já entrei pelo meio, assim, querendo saber. Não deu pra me pegar tudo. É bom que a próxima. Pois é, mas tem que ir. Eu não fui, não sabia, eu gosto de ir. Eu fiquei chateado que tem o governador ontem lá. Eu não fui nem o governador daqui. Mas mesmo chega lá. Não foi nenhum. Eles não ligam de chamar, não. Se você não souber, não sei de dizer, não. Deputado. Vai te catar. Aí fez só depois postou o lugar. E aí, esse negócio, como é que vai fazer? Na hora da votação. E agora? Quero ver a pedra. De quem indicou? Aí tem que gritar pra manter. Tem que trabalhar mesmo. E agora? Aí na hora Acho que nós voltar a levantar e falar que não. falar assim, mas ali Que vai continuar o. vai ter que dizer que ali já existe extensão do bairro do Olimpia. Você falou que hoje, eu estou perguntando. Ô, Roberto, você falou também hoje que para manter esse caminho. Fazer gestão. Não dá nome. Porque se botar aqui, tá sujeito a passar, viu? Se vai sair, tá sujeito a passar. Bota aí. E ele vai vir hoje? Eu achei assim, que eles poderiam ter interesse, eu não. Se der, tá sujeito a passar. Porque ninguém sabe disso, só eu que quer que eu busque. Aí o crédito é amigo, né? Falando que pode conversar. Isso agora. Boa noite, senhoras e senhores vereadores, público presente, público que nesse instante nos acompanha via rádio e TV Câmara. Convoco o primeiro secretário para fazer a chamada nominal dos vereadores presentes. Francisco, Elilita, Diran, Jonas, Hildo, Gilvan, Jadina, Ney, Laurentino. Ele é exatamente presente. Depois de feita a chamada nominal dos senhores vereadores,
sob a presença de 10 vereadores e sob a proteção de Deus, declaro a sessão aberta. Convoco o primeiro secretário para fazer a leitura da ata anterior. Ata número 30 da sessão ordinária da Câmara Municipal de Medeiros Neto, Bahia. Aos 8 dias do mês de abril do ano de 2013, às 17h40, com a presença de 7 vereadores, reuniu-se a Câmara Municipal em sessão ordinária. Declarada aberta a sessão, o senhor presidente convocou o primeiro secretário para fazer a leitura da ata anterior, sendo esta aprovada por unanimidade. Ato contínuo determinou a publicação da pauta da reunião, a saber: ofício comunicando a ausência do vereador Ney Freire Costa, por encontrar-se em viagem tratando de assuntos particulares. Ofício comunicando a ausência do vereador Laurentino Neto da Silva Lacerda, por encontrar-se tratando de assuntos particulares. Ofício comunicando a ausência da vereadora Elelita Correia de Melo, por encontrar-se tratando de assuntos particulares. Ofício comunicando a ausência do vereador Hildo Brito Barbosa, por encontrar-se em viagem tratando de assuntos de interesse do município. Ofício recebido número 020. (4023-190), em que o gerente da Agência da Previdência Social de Medeiros Neto solicita o espaço de 30 minutos no decorrer da sessão do dia 15/4 para prestar informações sobre assuntos previdenciários. Ofício recebido número 064 de 2013, em que o Executivo Municipal encaminha cópia das leis número 378, 379, 380 e 381, devidamente sancionadas, para que sejam arquivadas. Publicação de indicação da vereadora Jaidna Paiva da Silva para que o prefeito municipal determine a reativação da creche Mãe Maria. Publicação de indicação da vereadora Jaidna Paiva da Silva para que a Câmara Municipal de Medeiros Neto torne a Associação dos Pequenos Produtores e Feirantes da Comunidade Udurico Pinto entidade de utilidade pública. Publicação de indicação do vereador Gilvan Santana da Silva para que o prefeito municipal delibere em adquirir uma área de terra no bairro Udurico Pinto, destinada à construção de um cemitério, incluindo uma capela para o velório. Publicação de indicação do vereador Francisco da Silva para que o prefeito municipal determine a execução da mudança de rede de esgoto, aterro e muro dos fundos da Escola Manuel Ferreira Lima, no distrito de Nova Lides. Sequenciando, o senhor presidente comunicou ao plenário que as matérias constantes da pauta entrariam para a ordem do dia. Dando sequência, convidou ao presidente da Comissão de Redação e Justiça para emitir o parecer sobre o projeto de lei 007/2013. Fazendo uso da tribuna, a vereadora Jaidna Paiva emitiu o parecer favorável ao prosseguimento do feito. Convidou o presidente da Comissão de Meio Ambiente para emitir parecer sobre o projeto de lei 007/2013. Fazendo uso da tribuna, a vereadora Jaidna Paiva Silva emitiu parecer favorável ao prosseguimento do feito. Em seguida, colocou em discussão a votação do projeto de lei número 007. Não havendo manifestação, o projeto foi aprovado por unanimidade. Em seguida, convocou a vereadora Jaidna Paiva para fazer justificativa de suas indicações. Colocando em apreciação do plenário, aprovadas por unanimidade. Continuando, o vereador Gilvan Santana da Silva apresentou justificativa de sua indicação, tendo sido aprovada por unanimidade. O vereador Francisco Gonçalves da Silva também apresentou sua justificativa e também foi aprovada por unanimidade. Encerrada a ordem do dia, sequenciando, o senhor presidente franqueou o uso da tribuna aos vereadores. Fazendo uso da tribuna, o vereador Francisco da Silva agradeceu ao chefe executivo municipal e sua comitiva pela visita ao distrito de Nova Lides. Solicitou aos colegas vereadores que fosse novamente revisto o horário das reuniões para que o vereador Diran Reis da Silva pudesse permanecer até o final. O vereador também falou da diferença salarial
Reis Alves, pudesse permanecer até o final. O vereador também falou da diferença salarial entre os funcionários contratados e o concursado, em especial os funcionários do distrito de Nova Lides. Finalizando suas palavras, requereu à mesa diretora que fosse enviado o convite ao comandante da 44ª CIA de Polícia Militar para estar presente na próxima reunião para esclarecer ações desempenhadas na área de segurança pública em nosso município. Em seguida, o vereador Eliezer Vieira Lima reforçou as palavras do colega, vereador Francisco, e abordou alguns acontecimentos relacionados à segurança pública, cobrando às autoridades competentes do Estado seja tomada medida para combater a violência que tanto assusta até mesmo o nosso município. Finalizando, a vereadora Jadna Paiva Silva também falou da insegurança que se apresenta em nosso município. Nada mais havendo a constar, lavrou-se a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo primeiro secretário, presidente e demais vereadores que estiverem de acordo. Sala da sessão da Câmara Municipal de Medeiros Neto, 8 de abril de 2013. Depois de feita a leitura da ata anterior, submeta a ata em apreciação do plenário. Não havendo nenhuma objeção, declaro a ata aprovada. Eu gostaria de convidar para compor, junto à mesa desta casa, o representante legítimo do INSS em nossa cidade, o senhor Isaac Lima. Convoco o primeiro secretário para fazer a publicação da pauta do dia. Senhor presidente, sirvo-me do presente para informar a Vossa-Senhoria e demais colegas que não poderei comparecer à sessão ordinária da Câmara Municipal a ser realizada no dia 15/4, em virtude de me encontrar viajando para tratar assuntos particulares. Vereador Josenando Almeida da Silva. Comandante da 44ª Companhia Independente de Polícia. Senhor Major, em reunião ordinária ocorrida no dia 8 de abril de 2013, nesta Casa Legislativa, o vereador Francisco Gonçalves da Silva, fazendo uso da tribuna, requeriu à mesa diretora que fosse encaminhado ofício convidando Vossa Senhoria para prestar esclarecimento aos moradores do município. E, portanto, a Câmara Municipal de Medeiros Neto tem a honra de convidar Vossa Senhoria para que no dia 15 de abril de 2013, às 17h30, faça-se presente a sessão ordinária a ser realizada na Câmara Municipal de Medeiros Neto. O referido convite tem por objetivo que Vossa Senhoria preste esclarecimento ao público presente e à comunidade em geral sobre ações desempenhadas para o combate da violência em nosso município. Sem mais para o momento e aguardando o comparecimento pessoal de Vossa Senhoria no referido evento, que é sem dúvida de interesse de toda a população do município,
Aproveito o ensejo para renovar os prestes de considerações e apreço. Presidente Hildo Barbosa Brito. Excelentíssimo Senhor, ofício de número 043, de 3 de 2013. Excelentíssimo Senhor, em atenção ao ofício de 10 de abril de 2003, oriundo da Câmara de Vereadores, encaminhado a esta 44ª CIA de Polícia, em que o nobre vereador Francisco Gonçalves da Silva solicita a presença deste comandante para prestar informações sobre a segurança pública na cidade de Medeiros Neto, informa a Vossa Excelência e os demais edis que, em razão de uma viagem à capital baiana para tratar de assuntos referidos a serviços administrativos da 44ª, não será possível o meu comparecimento à sessão ordinária da Câmara Municipal de Medeiros Neto na data de hoje. Na oportunidade, este comandante aguarda um novo convite para prestar informações sobre ações desempenhadas no combate à violência no nosso município, para assim atender a futuras solicitações. Robes Lopes Calmon, Major, PM. Comunicado 0222-245/2013. Presidente da Câmara Municipal de Medeiros Neto. De acordo com a legislação vigente, informamos a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução do Programa de Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. No dia 25 de 3 de 2013, R$ 132 mil. No dia 25 de 3 de 2013, R$ 1.227.060. A cota 002, 18 de 3 de 2003, R$ 38.660.054. De acordo com a legislação vigente, forma a liberação de recursos financeiros destinados à execução de programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Programa Mais Educação no Ensino Fundamental, dia 28 de 3 de 2013, R$ 6.780. Alimentação da creche, R$ 3.380. Mais Educação Ensino Fundamental, R$ 6.780. Alimentação escolar da pré-escola, R$ 5.880. Alimentação escolar do EJA, R$ 1.332. Alimentação escolar da PAI, R$ 180. Alimentação escolar do ensino fundamental, R$ 23.553. PENAI, R$ 1.089,42. PENAT, dia 28, R$ 5.553. E PENAT, também do dia 28, R$ 317,75. Projeto de lei de número 1 de 2013, de 2 de abril de 2013, dispõe sobre a denominação oficial do bairro cogminado Novo Bairro, alterando-o para o bairro Vista Alegre e toma outras providências. Indicação. Dispõe sobre calçamento e saneamento básico da Travessa Ibirajá 1, no centro da cidade. Vereador Diran Reis Alves. Indicação. Dispõe sobre emissão de decreto que regulamenta um rodízio de plantão de atendimento 24 horas por parte das farmácias no município. Diran Reis Alves.
Indicação para que o prefeito municipal determine a abertura de ruas no bairro Novo, onde as pessoas possam ter acesso ao seu lote para a construção de novas casas, no lado do bairro Dorico Pinto. Laurentino Neto da Silva Lacerda. Indicação para que o prefeito municipal determine a construção de um abrigo para ponto de ônibus na saída de Portelinha, em frente ao Parque de Vaquejada e na rodovia de Itupeva. Vereador Laurentino Neto da Silva Lacerda. Indicação para que o prefeito municipal determine a construção de uma capela nesta cidade, destinada ao velório de pessoas falecidas. Vereador Gilvan Santana e Laurentino Neto da Silva. Terminando de fazer a publicação do pequeno expediente, informa ao plenário que entrará para o grande expediente, entrará em votação só matéria do legislativo. Convoco o vereador Diran Reis Alves para fazer as duas justificativas sobre as suas duas indicações. Senhores e senhoras vereadoras, público presente, companheiros que nos acompanham pela Rádio TV Web, boa noite. Não existe em nosso município qualquer estabelecimento que realize o atendimento supracitado. Isto gera grandes transtornos aos medeiros netenses. A doença, o mal-estar, os acidentes, as enfermidades, quaisquer que sejam, não tem hora para chegar e muitas vezes desprevenidos nossos cidadãos se encontram sem um medicamento que possa ser receitado pelo médico plantonista ou mesmo um medicamento simples como um analgésico para amenizar uma dor de cabeça. Não havendo onde comprar um analgésico para amenizar uma dor de cabeça, peço o apoio dos nobres colegas para a aprovação desta. Eu estive na cidade de Linhares, onde lá funciona um rodízio entre farmácias. As farmácias fizeram um acordo entre si e uma sempre fica aberta, plantão de 24 horas. Então acho que falta isso em nossa cidade. Eu tenho também aqui, senhores colegas, uma indicação para calçamento e saneamento básico na travessa Ibirajá 1, no centro da nossa cidade. Sabemos que devido às chuvas, as ruas que não dispõem de calçamento e saneamento básico ficam num estado lastimável e os moradores da citada rua estão reivindicando esgotamento sanitário, pois as residências estão lançando os dejetos diretamente no rio, que margeia a referida rua, o que tem causado grande transtorno a todos. Portanto, com o intuito de solucionar esse problema, uma vez que ruas com esgotamento sanitário e devidamente calçadas evitam a proliferação de doenças. Eu estive com os amigos ali na rua Ibirajá 1,
na travessa, na verdade, nos quais me solicitaram pedindo que levasse a indicação para que o nosso prefeito faça tal saneamento e o calçamento da travessa Ibirajá 1. Conto com o apoio dos nobres colegas para a aprovação dessas indicações. Submeto as duas indicações do vereador Diran Reis Alves sobre a apreciação do plenário. Senhores vereadores favoráveis se mantenham como se encontram, os contrários se levantam. As duas indicações aprovadas por unanimidade, senhor vereador. Vereador Laurentino, Vossa Excelência tem aqui duas indicações de autoria de Vossa Excelência e uma indicação em conjunto de Vossa Excelência com o nobre vereador Gilvan Santana. Vossa Excelência irá fazer a justificativa das três? Pode ser? Vossa Excelência dirige a tribuna e faça a justificativa a respeito das três indicações. Boa noite, senhoras e senhores vereadores. Nosso público presente, muito boa noite. Nosso público da nossa rádio web, muito boa noite. Eu venho a essa tribuna fazer a justificativa, a indicação para que o prefeito determine a construção de abrigos nesses pontos de ônibus, principalmente na nossa rodovia que liga a Medeiros Neto a Itupeva. Aos trabalhadores das nossas usinas, ficam determinados horários, alunos, quando os ônibus vão passar, não tem o ponto correto, não tem um abrigo contra o sol forte, não tem um abrigo contra a chuva. Então, não é só naquela localidade, mas aonde o prefeito achar que deva ser necessário que construa esses abrigos. A outra indicação, nós temos aqui uma indicação para que o prefeito faça, abre as ruas no novo bairro que tem ali ao lado do bairro do Rico Pinto. Eu até pedi agora, estou fazendo um projeto, para que coloque um nome específico naquele bairro, que não seja da família do ex-gestor, mas que seja um bairro que traga alegria, que foi um nome que eu conversei com alguns moradores que lá estão agora, que estão satisfeitos com aquelas casas, colocando Vista Alegre. E ali não tem ruas abertas, já foram piquetados, já foram demarcados alguns terrenos, ou quase todos, aos lotes, mas eles não sabem aonde é que estão os locais desses lotes. Entendeu? E é uma indicação que eu estou pedindo. A outra indicação, junto com o meu amigo Gilvan Santana, há anos já foram pedidos isso aqui, principalmente pela primeira-dama, a nossa querida Maria das Graças, uma capela mortuária. Principalmente para as pessoas mais entes queridas, não tem uma casa com um grande espaço. Quando seus entes queridos, infelizmente, chega o momento de todos nós, ou de alguns, vão chegando mais cedo, outros mais tarde, né? Chega a falecimento, não tem nem onde velar. E aí vem pedir a Câmara. A igreja hoje já não permite mais. A maioria das igrejas não permite. Então nós conversamos outro dia e chegamos ao denominador comum, que já foi uma indicação da nossa primeira-dama há vários anos aqui. Por que não agora, como primeira-dama, poder fazer uma capela mortuária aqui em Medeiros Neto? Muito obrigado e conto com o apoio de todos. Submeto as três indicações, duas de autoria do vereador Laurentino e uma em conjunto com o vereador Gilvan Santana. É a apreciação do plenário. Senhores vereadores favoráveis se mantenham como estão, os contrários se levantam. Indicações aprovadas por unanimidade.
terminando assim a publicação toda a matéria do grande expediente, antes de liberar a tribuna aos senhores vereadores, eu gostaria de, em concernância com um ofício enviado a esta Casa Legislativa pelo gestor do INSS da nossa cidade, estamos concedendo ao senhor Isaac Lima, representante da agência do INSS local, o uso da tribuna pelo tempo que se fizer necessário. Sinta à vontade, senhor Isaac. Boa noite a todos. Todos já sabem, né, que... Mais perto? Todos já sabem que o município de Medeiros Neto tem uma agência da Previdência Social, né? Chegamos aqui no dia 30 de agosto do ano passado. Tudo do que se refere a INSS não precisa procurar outro lugar, a não ser que você queira, né? Mas o INSS aqui de Teixeira, a gente resolve todas as questões previdenciárias. Oh, desculpa, Medeiros Neto. Perícias, a gente não está oferecendo com a qualidade que deveríamos, né? Mas a gente está melhorando cada vez mais. Conseguimos agora 1 vez por semana, perícias médicas, né? Agora em maio vamos ter 2 vezes por semana, não sei se os demais meses serão assim. A demanda aqui por perícia médica exigiria que fosse pelo menos 3 perícias por semana. Avaliações sociais também, a gente só tem 4 vezes no mês no máximo. Talvez a gente vai ter agora 4 vezes no mês. É pouco também, a demanda aqui pede mais. Mas enfim, os serviços administrativos, eles todos nós fazemos. Só os serviços médico de avaliação social é que a gente também faz, mas infelizmente ainda faz de modo precário. O INSS já convocou peritos médicos, provavelmente vai abrir concurso esse ano para mais pessoas na área de serviço social. A tendência, então, é melhorar. O que eu quero dizer com essas informações é que você não precisa, o cidadão e os senhores vereadores, se pudesse ajudar a gente nessa batalha, no sentido de dizer aos cidadãos que eles não precisam chamar ninguém para ajudá-los aí no INSS, né? Que eles sozinhos, a não ser que seja parente, né? É bom a companhia, principalmente idoso, pessoa com deficiência, mas enfim, não chamar alguém que se diz entendido do assunto e que muitas vezes cobram, né, para poder acompanhar essa pessoa no INSS, para fazer ser atendido lá de modo gratuito. Não precisa, a gente não cobra nada, não devemos cobrar nada, é um serviço público, e ele também não precisa pedir ajuda de ninguém. Infelizmente existem figuras aqui no município que atuam no sentido de explorar os cidadãos, né? A gente ouve relatos que pessoas cobram até 3 salários mínimos, né? 4 salários mínimos. É claro que os advogados que acompanham seus clientes estão exercendo a sua atividade legal, e esses, sem dúvida, né, são bem-vindos, né? O preço que eles cobrarem para os seus clientes é algo entre ele e o cliente. A gente não está intervindo no exercício regular da profissão. A gente está falando de pessoas que não têm nenhuma condição de exercer essa atividade e que exerce e de maneira ilegal e ainda explorando as pessoas. Então, nesse sentido, é o primeiro ponto que eu queria trazer aqui, é pedir ajuda de vocês no sentido de conscientizar a população, né, de que elas não precisam pagar ninguém para ser atendido no INSS. Ok? Esse seria o primeiro. Quer falar? Sou Isaac, boa noite. Boa noite. Eu gostaria de saber o seguinte: nós temos um tempo de contribuição. Para mim pegar o extrato, tem que ser via mesa diretora ou eu posso pessoalmente pegar? Pessoal? INSS? Da Sim. sua pessoa? Sim. Ah, da Câmara, né?
Não, da Câmara. Porque eu contribuo. É da pessoa dele. É. Da sua pessoa. A da minha. Essa é uma informação pessoal. Pessoal. Então só você ou alguém que você nomeie seu bastante procurador é que pode fazer isso lá na PS, lá na agência. Certo. Porém, existem outros canais. Internet, no nosso site, nss.gov.br, Banco do Brasil, Caixa Econômica. Tudo pela internet, ou na própria agência do Banco do Brasil, ou na própria agência da Caixa Econômica. Mas para todos os 3 casos, pela internet, você tem que ter senha. Se você tiver uma conta no Banco do Brasil, você vai usar a senha da sua conta. Na Caixa Econômica, a senha da sua conta. E se não tiver conta em nenhum desses bancos, ou quiser ir no site do INSS, tem que cadastrar uma senha lá no INSS. Tá bom, então. Respondi? Qualquer cidadão, então, que queira saber como é que está a sua vida, é só ir num desses 3 canais na internet, né? Banco do Brasil, INSS, Caixa Econômica. Ou ir nos próprios bancos, Caixa Econômica, Banco do Brasil, ou ir no INSS. É nossa obrigação fornecer as informações pessoais. Eu não posso fornecer as informações de terceiro, né? A Constituição proíbe isso. O segundo ponto que eu queria... gostaria só de... Sim. O senhor bateu aí, senhor Isaac, numa tese aí, já estou vendo que o senhor já está findou ela e já está passando para outro assunto. Isso. Mas essa questão colocada pelo senhor aí, ela é de fundamental importância. A gente sabe que já foi banido isso muito. Já foi bem pior antes. Mas ainda existe, essa é a verdade. Essa orientação, ela é muito importante. Outro dia, agora recente, uma senhora me procurou, amiga minha de muito tempo, disse, olha, eu estou completando minha idade e eu gostaria, eu digo recente, mas foi antes da abertura da agência aqui. Eu gostaria que, quando eu completasse a minha idade, você tomasse conta para me aposentar. Eu digo, não, tudo bem, você me procura. E ela assim fez. Eu procurei o órgão competente, agendamos a data direitinho. No dia, eu mandei um veículo meu levar ela até Teixeira de Freitas. Lá ela foi atendida, como hoje, eu canso de dizer que o INSS hoje é um órgão muito organizado, com relação a andamento de fila, essas coisas, enfim. Ela sentou lá com 15 minutos, ela levantou com o problema resolvido, veio embora. Aí eu fui na casa dela e disse, e aí, Zenólia, como é que foi? Ela disse, já estou aposentada. O primeiro salário é seu? Falei, como é que é? Ela falou, mas não é assim que o pessoal faz? Não tem que pagar o primeiro mês para você? Falei, mas por que você vai pagar para mim? Você iria pagar isso para alguém? Quer dizer, e ela é uma pessoa não assim, muito singela, ela é uma pessoa até... Mas ainda existe esse tipo de pessoas. O vereador, eu, por exemplo, não sei se estou fazendo certo, mas a semana passada acabei de agendar um que vai ser atendido lá dia 23, tem outro aí para ser agendado. Eles me procuram, eu digo, não procure ninguém, deixa que eu resolvo para você. A gente já entra no meio, já para evitar, pode cair nas mãos de um desses que andam por aí, ainda tentando, né? Porque o vereador, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar a pessoa, levar na assistência social, quando é o caso de assistência social, quando é o BPC, e você vai levar direitinho, a assistência vai agendar, ver, conferir documentação, enfim. O procedimento sai normal e a gente está evitando justamente que acaba caindo nas garras de um esperto. Mas foi muito importante a sua colocação. Ótimo. Essa atitude do senhor, eu acho que é louvável, sim, porque as pessoas, o que é que faz com que as pessoas procurem outros para ajudarem? É a insegurança, né? A insegurança, ou por ser analfabeto, muitos são analfabetos, ou por simplesmente se julgarem, se subjugarem, né? Acharem que se forem lá sozinhos vai negar, se negar vai dar tumulto. Então, eles procuram outras pessoas como se fosse um porto seguro para eles. Quer dizer, se você como representante do povo, né, que é vereador, dá esse porto seguro para ele, né?
você já está evitando que ele seja explorado por terceiro, com certeza está ótimo. Inclusive, ele tocou num ponto aqui, agendamento. Né? É importante o agendamento. Existem serviços que são agendáveis. Então, vocês procuram saber pela internet como é que faz, porque já faz. Alguém está pedindo a palavra lá? Pode. Diga. Pois é. Isso. Quanto mais a gente... Quanto mais a gente publicar que não precisa isso, por isso que eu estou pedindo a ajuda de vocês, mais esses casos vão diminuindo. Como ele lembrou, antes era pior. Hoje está melhor. Né? E a tendência é explorar menos na medida que as pessoas tenham mais conhecimento. Posso passar para o segundo item, então? Saque após o óbito. Esse é o segundo item. Existem pessoas que acham que é legal fazer saques do benefício daquela pessoa que faleceu durante 1 mês, 2 meses, 3 meses, sei lá. Uns fazem de má fé. Outros acham, porque foram orientados por alguém, de que podia, porque existe uma lei que permite que os primeiros meses, ou os 3 primeiros meses, enfim, para ajudar no funeral. Aí eu queria deixar claro aqui, eu já deixei na rádio da cidade, por falar nisso a gente tem um programa, a gente pede um espaço na rádio e o pessoal da rádio cede, né? Quinzenalmente a gente fala um pouco sobre previdência, então, né, a população fica sabendo. Já falamos na rádio, falamos isso na agência também, não pode fazer saque depois que o beneficiário falece. Se ele for aposentado, se ele for... Né, auxílio doença, se ele recebe um BPC, o vereador falou aqui a expressão BPC, uma sigla, né? BPC LOAS, que é uma lei que não tem nada a ver com o INSS, mas o INSS dá o apoio logístico, e por isso alguns vão para lá. Então, se falece, não é para fazer o saque. Qualquer saque após óbito se configura crime previsto no Código Penal. O nome do crime é apropriação indébita. Então, se sacar, vai ser notificado, vai ter que devolver o dinheiro com juros, né? Então, não é para sacar. Faleceu, tem que ir no cartório, comunicar o óbito, para que seja gerada a certidão de óbito, e aí existe uma comunicação entre o INSS e os sistemas de óbito, e aí dá baixa. Ou simplesmente vai direto no INSS, com a certidão de óbito, e a gente também cancela o benefício. Se houver algum resíduo, a gente chama de resíduo, é um crédito durante o período dos meses, dos dias do mês que a pessoa estava viva, a gente calcula esse crédito e entrega ao herdeiro, desde que o herdeiro necessário tenha um alvará, ele vai poder fazer o saque desse resíduo. Mas qualquer saque após o óbito é crime. Então, era isso que eu queria deixar claro. Isso, aí não pode sacar. Tem que ir, não pode. Tem que ir no INSS, que a gente... Por que não pode? Porque só quem pode é o dependente, do ponto de vista da lei, né? E se não houver dependente, o herdeiro necessário, que também é do ponto de vista da lei. O dependente é a lei previdenciária e o herdeiro necessário é a lei civil. Quem vai dizer quem é quem, ou é o INSS, ou é a Justiça. Ok? Ô Isaac, agora... Isabel lhe fez uma pergunta aí, é evidente que a gente sabe que realmente não pode. A partir do momento em que registrou-se o óbito, né, a pessoa já deixa de existir. Mas eu gostaria de me informar a respeito da pessoa que recebe o benefício. Existe um trâmite normal em que a família pode entrar via documento para reivindicar junto ao INSS o chamado auxílio funeral? Não. Pelo fato dessa pessoa estava recebendo o benefício? Não. A legislação previdenciária não tem esse benefício desde 24 de julho de 1991, data da Lei 8.213, que revogou a existência do auxílio funeral. Esse benefício passou a configurar como benefício assistencial eventual, previsto na LOAS. Né? Quem deve... oferecer esse serviço, então, é o município, o Poder Executivo. Porém, com ressalvas, tá? A LOAS é o nome que a gente dá, Lei Orgânica de Assistência Social. É uma lei federal, publicada em 93,
né? E quem tem que administrar os benefícios da LOAS é a assistência social do município por meio da prefeitura. Só que a prefeitura, ela recebe uma verba que ela tem que alocar essa verba para os vários benefícios assistenciais. E aí existem cotas, então é uma questão que acho que até a Câmara Municipal deve também intervir no sentido da realização da lei, né, de que benefícios vão ser priorizados, enfim. Então, não é tão simples. Existe auxílio funeral? Existe. É no INSS? Não. É na assistência social. A assistência social vai sempre conceder esse benefício? Não. Vai depender de uma lei municipal, né, que vai reger aí esse benefício eventual. A princípio, essa lei municipal tem que estar dentro do esquema da lei federal, cujo critério mais importante é que a família tenha uma renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo. Quem tiver uma renda per capita igual ou superior a isso não terá direito a esse benefício auxílio funeral. Terceiro item e último. Desculpa. Não, eu vou deixar ele concluir todos, depois eu faço as minhas perguntas. O terceiro item é contrato de trabalho. Prefeitura. E Câmara também. Tá? Imagine uma pessoa que trabalha sem carteira assinada. Ela trabalha, sim, talvez aqui no comércio de Medeiros, ou empregada doméstica, né? Trabalha em algum lugar, mas não tem a carteira assinada. Mas ela trabalha lá. Ela vai todos os dias, de segunda a sexta, sei lá, né? Cumpre o horário dela e é paga para aquele trabalho. Não sei quanto é que paga, salário mínimo ou menos, enfim. Tem 3 coisas aqui. Ela vai todos os dias, ela faz aquilo que a pessoa pede para ela fazer e ela é paga por isso. Quando isso acontece, a gente diz que existe uma relação de emprego, a pessoa é empregada. Isso acontece tanto se a pessoa for jurídica de direito privado, quanto jurídica de direito público, quanto pessoa física. Então, se a prefeitura contrata alguém, paga alguém, a gente diz que essa pessoa é empregada. Seja por meio de concurso, isso eu estou falando de previdência, tá? Seja por meio de concurso, seja por meio de contrato. Se a Câmara paga alguém, seja por meio de concurso, seja por meio de contrato, a gente diz que é empregado também essa pessoa que ela está pagando. E aqui o comércio também, qualquer loja, qualquer pessoa. Ora, se ela tiver a carteira assinada, ótimo, ela vai provar que é empregada. No caso do concursado, se ele tiver o termo de posse, né, os contra-cheques, ele vai provar. No caso do contratado, se ele tiver o contrato, os contra-cheques, ele vai provar. E para o INSS, basta que a pessoa prove que trabalhou naquele lugar de tal dia a tal dia, que a gente considera como se ela tivesse pago o INSS. Então eu queria deixar claro, por causa de um artigo da lei que diz que o recolhimento do empregado ele é presumido, tem um artigo na Lei 8.013 que diz isso, o recolhimento do empregado é presumido, mesmo que a prefeitura não pague o INSS de seus funcionários, sejam eles contratados ou concursados, mesmo que a Câmara não pague o INSS de seus funcionários, sejam eles contratados ou concursados. Mesmo que qualquer loja, qualquer comércio, qualquer pessoa jurídica contrate alguém e não pague o INSS deles, ainda assim, para fins previdenciários, ou seja, para fins de aposentadoria, de auxílio-doença e todos os benefícios que a gente oferece, aquela pessoa vai ser considerada como se estivesse pagando. Por que eu estou colocando essa informação? Porque eu entendo assim, é muito ruim para a pessoa que é contratada pela prefeitura e ela chega lá para requerer o benefício e a gente vê que não tem nada no sistema, porque por algum motivo a prefeitura não pagou, ou até pagou, mas não aparece. Eu não quero entrar no mérito da questão, seja a Câmara também, eu trabalhei na Câmara, a gente vai olhar, não tem nada. Então, ou a Câmara não pagou, ou pagou errado. Né? Ou pagou errado, das duas uma. Ô Isaac, nós temos um exemplo de um rapaz que trabalhou na prefeitura por 8 anos e agora teve um problema de saúde. E parece que não foi repassado o INSS dele. Qual é o direito? Essa pessoa não tem a mínima condição de trabalhar. Então,
mesmo que não repasse, é isso que eu queria deixar claro, mesmo que não repasse, mesmo que não arrecade, arrecadar quer dizer descontar lá os 8, 9 ou 11% que a lei obriga, e mesmo que não recolha, quer dizer arrecadar e recolher, quer dizer pagar o INSS, ainda assim a pessoa tem direito. E o que pode ser feito nesse caso? Isso, mas qual a condição? Ela terá direito, observe bem, eu não estou dizendo auxílio doença. Eu não vou dizer que tem direito ao benefício, não. Eu estou dizendo que tem direito até aquele período contado como tempo de contribuição. Porque a concessão do benefício depende de vários fatores, né? Ele tem que ser considerado incapaz pela perícia médica, a incapacidade tem que ser numa data em que ele tinha qualidade segurada, são questões muito técnicas. Esse caso aí é interessante quando é pontual, ir no INSS para a gente analisar e dizer se existe uma chance de ele passar ou não. Ok? O caso específico que o senhor traz. Eu vou pedir os familiares dele para levar ele até lá. Perfeito. Falou? A questão aí é passar. Questão de ordem aqui, Isso. senhor presidente, peço a licença do amigo. Eu peço licença ao senhor presidente, o público presente e o amigo. Eu tenho prova hoje na faculdade e precisava me ausentar hoje. Vossa Excelência fica à vontade para se retirar. Ô Isaac, a questão que, quando o vereador colocou, não sei se eu entendi, a julgar se vai ser uma questão de ser encostado, ou o INSS vai pagar o auxílio doença ou não, aí não interessa, vai ser lá. A questão legal até chegar lá, por exemplo, ele trabalhou esses 8 anos. Durante esses 8 anos você falou que ele tem que ter, independe da contribuição, depende de provar que trabalhou, depende que prova que trabalhou. Trabalhando, nesse período agora, por exemplo, ele trabalhou 8 anos, continua trabalhando, Ney? Não, porque não está em condição. Deve ter poucos dias, em torno de menos de 60 dias. Então, não está trabalhando este ano, vamos colocar, não está trabalhando este ano em função da saúde, entendeu? É possível tentar marcar, aí eu não estou já discutindo se o médico vai dar essa condição ou não. Eu estou tentando ver se é possível legalmente marcar essa perícia. Sim. Com esses documentos que se provam, não importa. Doença, vai marcar e a gente, antes da perícia, vai analisar a documentação. Esse agendamento, é preciso agendamento ou pode ir direto ao INSS para saber e para dar entrada? Sempre pode ir no INSS, sempre. A né? gente pede que não vá logo de cara, porque é mais cômodo para você primeiro agendar, né? Certo. Então, se você quiser agendar pelo telefone, é 135, a ligação é gratuita, ou pela internet, inss.gov.br, você agenda e já vai lá com dia e horário marcados. Mas se tiver alguma dificuldade, pode ir lá na agência que a gente faz tudo. Beleza, então. Entendeu? A gente vai agendar no caso, né? Eu vou te fazer algumas perguntas. Qual a diferença quando você coloca perícia médica e avaliação? Ótimo. Permita-me só concluir aqui meu raciocínio dos contratos. O que eu queria pedir aos senhores? Não sei se é possível, como Poder Legislativo, vocês verificarem se a Prefeitura, e vocês também como Câmara, estão se preocupando em dar documento a quem contrata. Ok? Ok, por exemplo, você contrata alguém, por exemplo, a Prefeitura. É legal a Prefeitura não fazer concurso público e contratar alguém? Claro que é legal. Está previsto na Constituição, está previsto, né? A Prefeitura pode chegar e dizer, não, para esse grupo aqui eu não vou fazer concurso, eu vou fazer um contrato. Vou contratar. Mas se você vai contratar, a formalidade, entendeu? É isso que às vezes falta. Formalidade. Então é pegar um contrato de fato, em 2 vias, assinar, entregar o contrato para o cidadão, que é trabalhador, né? Ficar com a via nos arquivos da Prefeitura. Porque mesmo que você não pague o INSS, e outro INSS não vai cobrar, tá? Porque a gente não tem competência para cobrar Prefeitura, Câmara, ninguém. Nossa função não é essa. Nossa função é conceder benefício e não cobrar. Quem cobra é a Receita, né? A Receita vai cobrar. E isso é uma obrigação acessória que eu estou falando, de fazer o contrato. Okay? Então o que eu queria ver com vocês é, na medida do possível, verificar se realmente os contratos que estão sendo feitos estão sendo formalizados. É essa a questão. Os contratos que estão sendo feitos estão sendo formalizados. Aí pedir a vocês
a ajuda nesse sentido, de verificar se os contratos que a prefeitura está fazendo, que a própria Câmara faz, se estão sendo formalizados. Ok? Era esse o pedido aí. Permita-me aqui falar uma coisa que afeta vocês. Eu estava vendo ali os vereadores do passado, não sei se vocês sabem, mas de 2004 para trás, e vou repetir o ano, hein? De 2004 para trás, vereador não pagava INSS. Vocês sabem disso. Não é isso? Significa o quê? De setembro de 2004 para trás. Que vocês não... Esse tempo, se vocês não pagavam o INSS de outra forma, esse tempo em que vocês foram vereadores não conta para tempo de contribuição, nem para aposentar, nem para nada. A não ser que vocês pagavam por fora. Antes de okay? 2004, né? Antes de 2004. De setembro de 2004 para cá, só foi descontar a partir de setembro mesmo de 2004. Não é isso mesmo? Isso. Aí, a partir daí, mesmo que vai a Câmara... contar para uma possível aposentadoria no futuro. Isso. Mesmo que a Câmara não repasse para o INSS, ainda assim vocês vão ter direito, nesse caso não é com carteira de trabalho, e sim com um diploma. Simplesmente vocês... Entendeu? Vocês vão ter direito... Mesmo que a Câmara não passe para o INSS. Mas, de qualquer forma, todo mundo que contribui tem o direito de fiscalizar. E, se caso não puder repassar, que é denuncia. aquilo que você está querendo fazer. Aquilo que o senhor está querendo fazer. Perfeito. Perfeito. Então, aqui eu encerro. Se vocês... Eu gostaria de dizer... Eu vou ouvir aí as perguntas. Eu gostaria só de falar também o seguinte. Se vocês quiserem que o INSS vá até algum público para falar um pouco sobre aposentadoria ou sobre benefícios... Ô, Isaac, é só comunicar. Era isso mesmo que eu queria. Eu sou representante de dois povoados. Eu queria saber se o INSS tem disponibilidade para se reunir com a comunidade, para que não haja interferência e que todos tenham acesso mais fácil, levando alguém representante do INSS com certeza. nos distritos. O que eu peço só é que não reúna... a gente agenda, né? Não reúna um grupo muito grande, porque a comunicação fica difícil. Mas veja só, lá é pequeno. Isso. E que agende, só isso. Liga para nós... A gente vai agendar um dia horário, a gente vai lá e conversa com o povo. Eu te procuro na agência. Isso. Falou. Viu? Isaac, eu tenho algumas... Eu deixei você vai falar lá. todo para me falar algumas questões aqui. Quando você fala de perícia e avaliação social, qual a diferença quando você coloca essa questão da perícia e de uma avaliação social? Muito bem. A perícia é feita pelo médico, perito. Né? Ele avalia a deficiência da pessoa ou a incapacidade para o trabalho. São termos técnicos, deficiência ou incapacidade. Já na avaliação social, o profissional é um assistente social concursado. Né? Ele fez uma faculdade chamada Serviço Social. E ele vai averiguar a vulnerabilidade social daquela pessoa, o assistente social. Só faz avaliação social quem dá entrada em benefício de prestação continuada à LOAS por deficiência. Será que eu respondi a sua pergunta? Ela diferencia em relação... quando eu coloquei essa questão, eu queria saber, às vezes as pessoas fazem uma questão de uma perícia e falam assim, eu vou aposentar. Essa perícia não é para aposentadoria. É uma pergunta. É para aposentadoria ou é para um período a qual ela possa estar fazendo avaliações e voltar novamente ao mercado de trabalho? Perfeito. A questão da avaliação social, ela só faz na questão da vulnerabilidade de pobreza ou em relação só à saúde? Muito bem. A avaliação social é a vulnerabilidade social. O que ele vai avaliar não mexe com o corpo da pessoa. A questão de saúde, a avaliação social não entra. Ele entra no contexto familiar, certo? O do bairro, o da cidade, da região em que ele mora. Verifica quais são os equipamentos que essa sociedade oferece para aquela pessoa com deficiência, verifica o grau de instrução dela e com base na pontuação que essa pessoa faz é que ela vai ter direito ou não ao benefício. Uma família que está extremamente em risco em relação a uma vulnerabilidade em todos os aspectos, social, na questão da fome, da pobreza, da moradia, uma avaliação pelas assistências sociais encaminhada, um parecer todo prévio ao INSS. E isso pode garantir esse benefício? Garantir ainda não, porque falta perícia médica. Depois precisa da perícia médica após esse relatório? Isso, tem que ser feito os dois.
primeiro a avaliação social, depois a avaliação médica. Então, a vulnerabilidade em relação à questão de aspecto mental ou qualquer um outro para poder entrar nessa avaliação. Aí vai ser o perito médico que vai ver a questão mental e física. Tá. Tem que ter os dois. Quando se coloca, várias pessoas às vezes se encontram ou acreditam que estão aposentadas. E às vezes quando chega ao banco ou chega em qualquer outra questão, descobre que não estão aposentadas. Qual a diferença de estar aposentado ou receber um BPC? Muito bem. O BPC Loas não recebe o 13º, né? A pessoa não tem direito a 13º, e ele é intransferível, ou seja, se a pessoa falece, mesmo que ele conviva com um homem faleceu e a esposa ficou viva, a esposa não vai ter direito à pensão, porque o BPC não transfere para ninguém. E ele pode fazer uma migração do BPC para a aposentadoria? Se ele tiver direito à aposentadoria, a gente vai analisar, porque pode ser o quê? Que o BPC foi concedido errado. Muitas vezes até por causa de politicagem, né? Politicagem. Ou seja, a pessoa não entende, ou entende, mas quer ludibriar o outro, e aí leva ele para o INSS para conseguir um BPC e não analisa se ele teria direito a uma aposentadoria. O INSS, por sua vez, a gente toma muito cuidado com isso. Se a gente vir que a pessoa tem direito a uma aposentadoria e não um BPC, a gente vai orientá-la a não dar entrada no BPC e dar entrada no LOAS. Mas se a gente não identifica isso, ela termina recebendo um BPC quando, na verdade, deveria ter sido aposentada. Então, a sua pergunta, a qualquer tempo, a gente pode reverter isso. Pode fazer essa migração sem perca desses valores. Não vai perder nada. Observar que, para a concessão da aposentadoria, tem que cumprir os requisitos legais, né? São esses aí que a gente analisa, não dá para a gente falar sobre eles aqui. Eu não sei, também tem algumas questões aqui que, como eu falei que você depois poderia... É a questão da contribuição, quando você fala dos vereadores, nós contribuímos hoje com o teto máximo. 11%. Sendo o teto máximo, eu sou... Vou falar específico, desculpa me dar como exemplo, mas funcionário público também de outra área, desconta... estadual? Municipal? Estado. Desconta, e eu já contribuo aqui com o máximo. Eu posso fazer pedido para que não desconta ou eu tenho que continuar contribuindo em qualquer outro aspecto? O senhor vai mesmo contribuindo aqui com o máximo, já que não vai ter diferença nenhuma. Uma coisa não confunde com a outra, porque o senhor terá direito a 2 aposentadorias. Entendeu? A 2 benefícios. Porque como o senhor paga... vai ficar malado. Porque como o senhor paga... Como funcionário do Estado, o senhor não paga INSS, o senhor paga FUNPREV. Né? FUNPREV. E como vereador, o senhor paga INSS. Então, o senhor está pagando a 2 institutos diferentes, a 2 regimes de previdências diferentes. Então, o senhor vindo a falecer, por exemplo, os seus dependentes terão direito a 2 pensões. Uma pelo Estado e outra pelo INSS. Isso eu sei. Mas do Estado. Do município, por exemplo, municipal. Então, como o senhor contribui... é INSS. Como o senhor contribui para 2 regimes diferentes, o senhor não pode... O senhor é obrigado a contribuir para 2 regimes diferentes. Não tem jeito. A lei obriga o senhor a contribuir para os 2. A contribuir. No máximo, que não importa se eu estou contribuindo com o máximo, teto não máximo. Não importa. Tem que contribuir com o teto máximo aqui. Isso. E lá, não importa se eu contribuir com teto ou não. Aliás, lá não tem teto, né? No FUNPREV não existe então, teto. Se eu deixar de contribuir... porque nós somos funcionários da prefeitura. Entendeu? Aqui... peraí. Além de vereadores, são funcionários da prefeitura? Isso. Tá. Então, aí tem uma ressalva. Porque tanto como funcionário da prefeitura, como vereador, vocês pagam INSS. Isso. E ninguém pode pagar INSS acima do teto. Isso que eu estou querendo perguntar. Tá, desculpa. Então tá. Né? Aí é diferente. Aí o que é que o senhor tem que fazer? O senhor tem que pedir, né, a um desses órgãos. Agora, todo mês o senhor tem que apresentar, no caso não precisa todo mês, quem é regular, né? Mas anualmente tem que apresentar um comprovante para o outro órgão de que o senhor já paga o INSS no teto cá. Foi assim que nós fizemos, entendeu? Isso. Eu só queria ter de você se o que nós estamos fazendo tá certíssimo. é tá correto certíssimo. ou não, entendeu? Tá certo. É assim mesmo que tem que fazer.
Senão vocês pagam a mais e não vão ter nenhum direito em relação a isso. Isso, entendeu? Por isso que eu estou falando que a gente acabaria tá pagando o máximo e ainda contribuindo com o outro que não resolve nada, né? Exatamente. A questão de aposentadoria especial. Você tem como responder alguma coisa para a gente? Então, algumas perguntas. Na aposentadoria especial pelo INSS, que é o caso do município. De professores, que é o caso de 25 anos. Mulher homem 30. E homem 30. Você tem assim, especificidade para a gente? Eu sei que a questão, a idade, o tempo... Não existe idade. Não existe idade. Nosso país é um dos poucos países que não existe idade. E no INSS, tá? Porque se for no Estado, a professora do Estado tem que ter idade e tempo no Estado. Porque a regra do FUNPREV é uma, a regra do INSS é outra. E no INSS não existe idade. Como, então, se eu fizer 30 anos, posso dar professor, entrada? De já professor? Foi. Só não aposenta se não quiser. Então, eu vou entrar na entrada minha urgente. Deixa... Isso muito me interessa aqui. Ele fez uma pergunta boa aqui, viu? Ele perguntou, tem desconto no valor da aposentadoria? Infelizmente tem. Por causa do fator previdenciário, né? Essa é a questão, a segunda pergunta seria essa, relação do teto de pagamento, que é a maior dificuldade hoje para nós aposentarmos, tanto eu quanto os meus colegas, é a questão do valor a receber. Hoje, no trabalho, recebe X, quando vai aposentar... Menos. Bem menos. Qual é essa diferença? Está em função de quê? Em função de 3 variáveis. Idade, já que o legislador optou por não exigir idade mínima, ou seja, uma mulher hoje com 46 anos de idade pode aposentar. Em condições normais, tá? Em condições normais. Em condições normais, quer dizer, ela não é professora, não trabalha exposta a agente nocivo, nada. Ela trabalha no comércio. 46 anos de idade ela pode aposentar. Um homem com 51, em condições normais, com 51 pode aposentar. Então, o legislador permitiu isso, mas, por outro lado, criou o fator previdenciário, que leva em consideração 3 variáveis. 1, a idade. A lógica é, quanto mais novo, maior o corte na aposentadoria. 2, tempo de contribuição. Quanto mais o tempo de contribuição for cravado no limite da lei, ou seja, 30 para o homem, 35 para o homem, 30 para a mulher, mais o fator previdenciário vai abocanhar um pedaço da aposentadoria. 3, expectativa de sobrevida estabelecida pelo IBGE anualmente. Ou seja, quanto maior sua expectativa de vida, menor o valor do benefício, porque o fator previdenciário também vai ser menor. Então, são essas 3 variáveis que entram em jogo e é por isso. O fator previdenciário, observem bem, que ao mesmo tempo que ele come um pedaço da aposentadoria, ele também acrescenta para aqueles que demoraram para se aposentar, deixaram para um pouco mais tarde se aposentar. Entendeu? Mas isso é em função da profissionalidade, seria o caso? Ou não? Não. Infelizmente, ele não leva em consideração a atividade da pessoa. Okay? Não estou falando questão de profissionalidade, estou falando proporcionalidade. Essa é uma questão... A palavra proporcionalidade não está bem aplicada aí não, porque o fator previdenciário ele é uma equação. E tem escala de tempo e idade para poder fazer essas questões? Não existe uma escala, porque é tudo tão pessoal, né? Mas existe uma noção que a gente pode te dar. Por exemplo, uma mulher com 46 anos, ela já vai ter 30 anos de contribuição, porque ela começou a contribuir aos 16. Então ela está com 46. Vamos supor que ela tenha contribuído no teto durante muitos anos. Vou botar aí 24 anos no teto. Então, a média dela vai ser o teto, R$4.000. Só que o fator previdenciário dela vai ser em torno de 60%. Então ela vai receber 2.400 em vez de receber 4.000. Se ela deixar para se aposentar daqui a 5 anos, por exemplo, o valor do benefício dela vai ser maior um pouco, né? Daqui a 10 anos, aí pode até ultrapassar, não pode ultrapassar o teto, mas vai ficar bem próximo do teto. Então Entendeu? Não importa se está contribuindo com o teto ou se tem um Não, teto. não importa. A idade vai influenciar. A idade, o tempo de contribuição e a expectativa de vida estabelecida pelo IBGE. Você faz esses cálculos lá para a gente? Quanto poderia ser a Sim, simulação? fazemos a simulação.
como o próprio nome diz, né, uma simulação, não dá para ter com precisão, porque a expectativa de vida muda, né? Etc, etc. Seu Isaac. Oi. Por favor. Funcionário, voltando aqui a respeito dos contratos. O funcionário que não tem em mão o contrato, mas tem os extratos de sua conta corrente, que tem os depósitos da instituição onde ele trabalhou, serve como... Se o extrato tiver identificado o nome do empregador e o nome dele, é uma prova muito frágil, mas serve para iniciarmos um processo de reconhecimento de filiação, que a gente chama. Né? É um processo muito chatinho, às vezes muito demorado, mas enfim, via de regra, consegue com esse documento. A lei diz que é qualquer prova material. Diga lá. Ele já citou um, ó, o comprovante de recibo de pagamento no extrato do banco. É uma prova. Isso. Então, aí por isso que o cidadão ele tem que conhecer seu direito para ele exigir pelo menos um recibo, por exemplo, de pagamento. Né? Um recibo de pagamento, um contra-cheque, vai servir. Né? Tem que ter prova material, diz a lei. Prova material quer dizer um documento produzido durante a existência do fato que quer comprovar. O auxílio de benefício ao idoso, ele precisa passar por uma avaliação social? Muito bem, a pergunta procede. Não precisa. Ele só passa por uma avaliação administrativa, que somos nós que fazemos. Ok, obrigado. Vou fazer uma pergunta aqui. Tanto faz para o político, o sexo feminino ou masculino, ele tem o mesmo... nós pagamos o mesmo tempo máximo. Tem que ser 24 anos de contribuição? 30 anos para a mulher, seja ela política, né, exercente de cargo eletivo ou não, e 35 anos para o homem. É porque esse tipo de pergunta, sempre quando surge o período eleitoral, muitos eleitores falam assim, esses políticos aqui já podem aposentar, já tem 20 anos na política. De jeito nenhum. Já tem 24 De jeito anos. nenhum. A lei que vale para o exercente de cargo eletivo municipal vale para todo cidadão brasileiro. Agora, o exercente de cargo eletivo estadual e federal contribui para outro regime que possui outras regras. Mas o municipal, a não ser que no município haja regime próprio, que é o caso de Itabela, o município mais perto aqui na região, existem outros municípios no Brasil, são poucos, que tem regime próprio. Aí você vai ter que se adaptar à regra do regime próprio. Mas aqui em Medeiros, que não existe regime próprio, o exercente de cargo eletivo, que no caso são os vereadores, o prefeito, tem que cumprir o mesmo tempo que um cidadão comum tem de cumprir. Ô Isaac, eu não sei se você vai poder me responder, mas de repente você sabe mais um pouco. Eu queria saber o seguinte, se você sabe informar por que prefeitura, pelo menos a daqui, eu não sei esse mandato porque eu ainda não tive acesso no TCM às contas, mas no mandato passado eles descontavam ISS e não INSS. Eu já estive conversando com o pessoal da prefeitura para tentar até descobrir qual é a lei que ampara isso. Eles não conhecem, eles não me deram a lei. E até onde eu conheço, não existe legalidade. O ISS é um imposto municipal, ele tem que ser cobrado, sim, sobre a prestação de serviço. Então, existe a legalidade do ISS? Existe. Claro, vai depender da lei municipal. Porém, sim, a gente tem vários casos. Quer ver casos aqui? A gente tem pessoas que trabalham na limpeza pública, como gari. Eu tenho casos lá no ISS, dessas pessoas estarem pagando, algumas delas, ISS, que é um imposto municipal. O INSS não é imposto, é um seguro, é uma contribuição social federal. E é obrigatório ser cobrada e não é cobrada. Mas é importante que vocês saibam que a inexistência de cobrança de INSS não é motivo para impedir a pessoa de aposentar. Ok? A inexistência de cobrança não é motivo. O que vai ser motivo vai ser essa pessoa não conseguir me provar o dia, mês e ano que entrou, dia, mês e ano que saiu da prefeitura, seja como gari, seja como for.
Então, o ISS depende de lei municipal. Ele é cobrado sobre o serviço. Então, a princípio, ele pode ter sido legal. E imposto é algo que a gente não pode se eximir de pagar. Então, a princípio, não há que se falar em restituição de ISS. A princípio. Oi, né? Isaac. Não houve cobrança indevida. Se é prestação de serviço, omissão do INSS, perfeito. Entendeu? Ô Isaac, é porque, na verdade, o que passou nessa casa não passou uma lei municipal para descontar ISS. Passou nessa casa e como tem agora também, foi retirado de pauta, contrato temporário de serviço. Como assim retirado de pauta? É porque eu coloquei que deveria ser descontado o imposto previdenciário, o INSS dos funcionários, aí retiraram de pauta. E da outra vez também passou esse mesmo tipo de contrato. Só que, não sei porquê, eu sei que eu e mais uns 2 colegas que votamos pelos direitos dos trabalhadores do estatutário. Mas os outros não votaram, então não tiver direito nenhum. Mas isso não é. Isso já é direito deles, entendeu? Já existe uma lei federal que diz que tem que ser cobrado o INSS deles. É a lei 8.212, de 24 de julho de 91. Né? Ela diz que seja por um mês, 15 dias, 10 dias, tem que descontar o INSS. Mas infelizmente a cultura do não povo é cumprido. Mas assim, né? É lei, entendeu? É lei, tá na lei. O município não precisa criar uma lei para isso, até porque não tem competência, né? Para contribuição social, quem tem competência é a lei federal. Ô, Isaac, não cobrando também caracteriza aí que não houve uma apropriação indébita desse valor, não é isso? Não houve uma apropriação indébita do valor. Houve negligência, né? Houve uma omissão do recolhimento. Isso. Perfeito, tá claro. É isso mesmo. Boa noite a todos. Isaac, uma informação. O funcionário público tem uma doença grave, por exemplo, um AVC. Tem 24 anos de contribuição. Se o médico dá o laudo, ela conseguir aposentar, se ela conseguir aposentar, tem desconto no salário? Ou não? Por exemplo, salário bruto é X. É porque a informação que a gente tem em off é porque você vai aposentar, se chegar a conseguir aposentar, terá um desconto. Tem desconto ou não? A pergunta dele, se a pessoa paga INSS, né? Na sua 24 pergunta. anos. A pessoa pagou INSS 24 anos, não importa até um mês que tenha sido, ou um ano, né? Ela paga INSS. Se o médico do INSS disser que ela tem direito à aposentadoria, porque quem diz isso é o médico do INSS, o pagamento do benefício vai ser de 100%. Não existe desconto. O legislador entendeu que o aposentado só 2 casos recebe 100%. É o aposentado por invalidez e o aposentado por idade. Ao contrário do que as pessoas pensam, a aposentadoria por tempo de contribuição é a mais desvantajosa do ponto de vista pecuniário, dinheiro, né? Porque quando você se aposenta por tempo de contribuição, você não está nem inválido, nem está com idade avançada. Então o legislador entende que você fez uma escolha de aposentar antes, então você vai ser, penalizado por isso, vai haver um desconto. Mas a aposentadoria por invalidez não existe. Auxílio-doença é 91%. Auxílio-doença é 91% da média. Já a aposentadoria por invalidez é 100% da média. Ô, Isaac, mas aqui, o que eu entendi é porque a gente recebe 2 salários, mas o desconto é só de 1. Isso. Isso que eu queria entender, porque eu acho que eles só contribuem em 1 e aí recebem 2. Isso, se você tem um salário de contribuição, né, de R$1.000, a gente vai fazer a média em R$1.000. Agora, às vezes você recebe 2.000, mas só contribui com 1.000, então... não é isso que você está falando? Isso. Você recebe 2.000, mas são 2 trabalhos. Um recebe 1.000, o outro recebe 1.000. Só contribui por 1, então eu só vou contar 1.000. Se você me provar que recebe 1.000 no DICAR, mesmo que não tenha havido desconto, eu vou jogar no sistema e aí vai aparecer você contribuindo com 2.000. No caso, um contra-cheque mês próprio. Por exemplo, você recebe 1.000, isso. Né, e mais 1.000 de gratificação, que não foi mas descontado. Que não foi descontado. Isso, a gente vai ter que incluir. Certo. Observe que nem tudo que você recebe entra como salário de contribuição. É a lei que vai dizer isso. Certo. Ok, pessoal? Só uma última aqui.
em relação se está aposentado por invalidez e a pessoa acredita que seus rendimentos estão pouco. Ele pode entrar com pedido de revisão. Com certeza. E esse pedido de revisão está ocorrendo enquanto ele também está recebendo seu benefício normal ou ele para? Não. Você pode entrar com pedido de revisão e seu benefício não vai ser cortado por causa disso, jamais. Você vai continuar recebendo. E não aceito o revisto. Aí continua recebendo com o valor original. Tranquilo, Só obrigado. que tem um detalhe, tá? Tem gente que dá entrada no pedido de revisão e o valor do benefício, em vez de aumentar, diminui. É isso que eu estou perguntando. Aí se corre o risco, corre o risco no de período diminuir. de revisão, em vez de aumentar, porque se ele continuar recebendo, e se em vez de pedir para revisar, se corre o risco de ter que baixá-lo ou outra coisa. Corre qualquer. sim, pode diminuir. Já aconteceu, inclusive, aqui em Medeiros Neto, né? Infelizmente. A gente aconselha a pessoa, a gente dá o documento para ela, mostra o cálculo do benefício, como foi feito. Se a pessoa entender um pouquinho de matemática, ela mesma vai descobrir por si só se vai baixar ou vai aumentar. Se ela insistir no pedido sem fazer essa análise, a gente vai ser obrigado a concluir o pedido de modo desfavorável à pessoa. Mas vocês orientam isso A gente procura orientar, né? Obrigado. Para a pessoa não ser prejudicada. A gente no INSS não quer prejudicar ninguém, né? Agora tem que cumprir a lei, não tem jeito. Senhor Isaac, a mesa diretora desta casa e os demais edils, lhe agradece por essa visita tão importante e esses esclarecimentos prestados pelo senhor, que é um legítimo representante do INSS, e ao mesmo tempo em que nos colocamos à disposição para qualquer data, qualquer eventualidade que o senhor queira solicitar novamente à tribuna dessa casa para dirigir qualquer tipo de informação prestativa à nossa sociedade. Eu que agradeço também esse espaço. E no INSS, por favor, não procurem por Isaac, porque o atendimento no INSS é impessoal, tá? Qualquer um vai poder atender. É claro que eu poderia atender também qualquer um de vocês, ok? Valeu, um abraço para todos. Muito obrigado. A partir deste momento, a tribuna está aberta aos senhores vereadores. Enquanto algum vereador faz uso da tribuna, eu solicito que o funcionário desta casa, o senhor Marcos, distribua aos senhores vereadores os diplomas, os quadros de honra ao mérito que a mesa diretora dessa casa mandou fazer, informando também aos senhores vereadores que a galeria dessa legislatura 2013-2016, dos 11 vereadores que compõem essa bancada legislativa, já se encontra oposta no seu lugar. Senhores vereadores, público presente, o senhor Edivaldo, militar presente, essas meninas que sempre estão aqui dia a dia, toda segunda-feira, boa noite a vocês. Eu tive conversando com o senhor presidente em off, o que diz respeito ao Conselho Tutelar. Como foi o projeto? Já foi aprovado? Muita gente nos pergunta qual critério vai ser estabelecido para fazer inscrição e quando será essa inscrição efetuada. Eu peço ao senhor presidente que encaminhe ao Poder Executivo para nos enviar qual a data e o critério que vai ser estabelecido ao Conselho Tutelar. É isso, minhas palavras. Agradecer a presença de vocês todos aí, o rapaz de Itupeva, o militar e todos vocês. Foi isso. A tribuna continua aberta aos senhores vereadores.
senhor presidente, vereadores e público aqui presente. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer difícil, né? Eu gostaria de agradecer em primeiro lugar aqui ao nosso público que sempre comparece às nossas sessões. Em especial, agradecer o pessoal da Rua Espírito Santo, que constantemente está aqui conosco. E gostaria, senhor presidente, de apelar à sensibilidade do Poder Executivo para que olhasse para a Rua Espírito Santo, que se encontra em estado de calamidade. Nós já fizemos aqui essa indicação, moção, infelizmente não vemos providência, a situação é séria. Eu gostaria de pedir que o prefeito municipal, junto com o seu secretário, pudesse fazer uma visita àquela rua e que lá constatasse a necessidade daqueles moradores, que agora, com essa época de chuva, tem dificuldade de ter acesso à sua própria casa, devido ao abandono que se encontra, ao descaso que se encontra aquela rua. Onde ali aqueles barrancos cada vez mais se deslizam, deixando em risco os moradores que têm as suas casas penduradas naquela rua. Então, gostaria de apelar à sensibilidade do prefeito municipal, que olhasse pela aquela comunidade, aquela rua, que se encontra realmente em estado de calamidade. Gostaria de informar aqui a respeito de cursos que está sendo oferecido pelo Sindicato dos Trabalhadores em Serviço Público Municipal, Sintraspes. Hoje, esse sindicato tem uma sede aqui em Medeiros Neto. Para aqueles que não sabem, é de frente ao Detran, no Planalto 2. E o sindicato fez convênio com a Líder, que é uma escola de profissões. Está oferecendo diversos cursos importantes. Importante para profissionalizar jovens da nossa cidade. São cursos que não exigem grau de escolaridade e a idade varia de 8 anos sem limites. Né? São cursos profissionalizantes que estão lá à disposição por uma pequena taxa no Sindicato dos Servidores Municipais. Gostaria também, senhor presidente, de voltar aqui ao assunto da segurança pública do nosso município. Um assunto inquestionável que, infelizmente, já fica desgastante a gente falar sobre isso. Medeiros Neto tem passado por momentos difíceis com respeito à segurança pública. Os distritos e povoados passam por situação ainda pior. Infelizmente, nós não sabemos as medidas que estão sendo tomadas pelo comandante de polícia do nosso município. E o que eu peço aqui nessa tribuna é que o mesmo compareça e nos informe, porque nós precisamos prestar esclarecimento à nossa população. Infelizmente, por falta disso, nós, vereadores, sofremos, porque muitos vão às rádios, aos veículos de comunicação, que sem responsabilidade acaba colocando a culpa nos vereadores. Por isso nós exigimos desse comandante que nos informe as medidas que está sendo tomada com respeito à segurança pública,
para que possamos passar à nossa população. Muito obrigado. Essa questão da segurança pública, senhor vereador, e com relação ao ofício enviado, solicitado por Vossa Excelência semana passada, na sessão da qual eu não estava presente, foi reenviado um ofício de volta hoje a essa casa pelo subcomandante, nos informando que o major não compareceu hoje porque tinha uma viagem inadiável a Salvador, da qual saiu hoje de madrugada, deve ter chegado agora à noitezinha, porque foi de carro próprio, mas que provavelmente nas próximas sessões estará aqui para nos prestar alguns esclarecimentos. Obrigado. A verdade é que a situação, claro, temos que brigar pelo nosso chão, pelo nosso Medeiros Neto. Mas nessa minha viagem em Salvador, saí daqui no domingo, dormi em Salvador. Na segunda-feira, às 10 horas da manhã, eu estava já participando de uma reunião da Comissão de Direitos Humanos e Segurança Pública, da qual tinha representações de vários municípios do nosso estado, e a situação a nível de estado é calamitosa. Tem situações aí para fora, talvez pior do que Medeiros Neto, até pelo contingente de pessoas, lugares populosos que estão sofrendo essa mesma situação. Claro que temos que abraçar a nossa causa, mas a gente que teve a oportunidade de presenciar essa reunião da comissão lá em Salvador, eu saí dela assim desesperançoso, não vi nada que pudesse nos trazer alguma esperança. Mas voltando a informar a nossa comunidade a respeito da programação da minha viagem a Salvador, como eu disse aqui nessa mesa semana passada, eu estive realmente em Salvador, consegui uma audiência com o vice-governador da Bahia, doutor Otto Alencar, das quais eu levei na minha pasta 8 reivindicações, inclusive a situação da Rua Espírito Santo está incluída. São obras de dimensão do Legislativo? Não. Bem sabemos que são obras que só o Executivo tem a capacidade de executá-las. Mas água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Reivindicar nessa tribuna, enviar moções, enviar ofícios aos órgãos competentes do Estado, não tem faltado nesta casa. Mas existe um velho provérbio, que quem quer vai e quem não quer manda. Eu ajuntei tudo aqui, foi até o motivo de gozação para o vice-governador. Quando eu meti a mão nos envelopes que abri, ele disse, agora a Bahia tem que parar para te atender. Eu disse, aí eu também mandei a minha, porque eu não vou ficar para trás. Eu falei, vice-governador, a situação nossa é calamitosa. Nós estamos daqui a 1.000 quilômetros da capital. Para a gente vir aqui é de um ano no outro e olha lá. Enquanto os municípios circunvizinhos aqui a 100, 150 quilômetros, está todo dia aqui beliscando uma coisinha. É por isso que as coisas lá às vezes tumultuam. Agora, saiba, Vossa Excelência, que tudo o que eu estou trazendo aqui é coisa para ontem. É anseio da minha população.
levei, inclusive, os documentos de uma senhora, uma funcionária do município, do estado, hoje municipalizada, que está com 64 anos de idade, 32 anos de trabalhos prestados, de contribuição, com as pernas dessa grossura, trombose, artrose, impossibilitada de trabalhar. Deu entrada no pedido da aposentadoria, juntei tudo, a matrícula dela, juntei o número do protocolo do processo de pedido de aposentadoria dela e pedi a ele que intercedesse para dar um pouco de sossego a essa pobre coitada que deu a vida pela vida pública, deu a saúde, deu uma vida dela está indo. E essa mulher é obrigada até hoje a prestar trabalho. E ele me prometeu interceder diretamente no caso desta senhora. Diante das reivindicações que levei, tinha umas 3 reivindicações que não era da ossada dele. Ele me disse, olha, essas aqui eu não vou te atender porque é da ossada exclusiva do governador e eu tenho que admitir que eu não gosto de interferir na situação. Eu falei, não tem problema. Mas uma coisa que nós conseguimos, muito importante lá, já tramitou nessa casa aqui no mandato passado, foi palco de briga, mandando ofício, mandando moções de reivindicação a essa Coelba, para ter misericórdia daquela população, daquele bairro do Rico, que o povo apostou no bairro, o bairro cresceu, o povo construiu moradias boas. Hoje está lá para o cidadão levar o fio de baixa tensão até o padrão dele, ele sai colocando aquela fila de vara de bambu, 250, 300 metros, por falta de posteamento. A população à noite, às escuras. Passei toda essa situação para ele. E ele me disse, isso aqui eu não estou te prometendo. Isso aqui eu estou autorizando. E aqui está o documento autorizado pelo doutor Otto Alencar, secretário da Infraestrutura e vice-governador da Bahia, autorizando a reimplantação total de todas as ruas do bairro do Rico Pinto e todo o entorno da Lagoa das Garças e a sua respectiva iluminação. Embaixo no rodapé está o meu telefone, onde o doutor Silvano, que é o encarregado, o diretor, tomou meu número e disse, vai uma empresa te procurar na Câmara Municipal, eu só vou querer te pedir uma coisa, que você vá de rua em rua. E eu disse a ele, eu terei o maior prazer. Estamos aguardando, porque isso aqui não é uma promessa, é uma autorização para que seja executada. Diante disso, conseguimos também uma torre e um sinal de celular para o distrito, o povoado do companheiro vereador Ney Garota, e conseguimos outra torre de muito boa qualidade para o povoado de Vila Mutum. Também lá consegui, só retornei sem concluir porque faltou 2 documentos. Eu já estou providenciando junto à associação, mas consegui também uma verba de $100 mil para a reforma e ampliação total do galpão da Associação dos Produtores de Leite da Vila Mutum. Não só reforma, como ampliação para maquinário para manusear o leite. Enfim, a Torre de Nova Zelândia, segundo perspectiva do diretor,
ele acha que deve ficar em 80 mil reais. A torre de Vila Mutum, por ter pegado uma torre mais alta, deve ficar em torno de 140 mil reais. A obra lá de cima eu não sei porquê. É uma obra de uma dimensão grande, nem sei, nem interessa saber. Eu só quero que seja feito. Eu fui buscar o benefício e graças a Deus fomos felizes. Essa ordem de serviço do bairro do Eurico Pinto está no meu gabinete. Se algum morador do bairro interessar, me procure aqui a partir de amanhã. Solicita quantas cópias quiserem, que eu entregarei a vocês com o maior prazer. Ok? E é assim. Mas o restante dos pedidos que eu deixei lá nas mãos dele, ele não disse que não faria. Ele só me disse que iria adiantar isso aqui, mas que se não desse para esse ano, que talvez para o ano veria alguma coisa mais a respeito das nossas reivindicações. E tenha certeza que concluindo essas obras aí, para o ano, eu vou estar em Salvador de novo perturbando, até a gente conseguir, inclusive, essa questão da Rua Espírito Santo, que está lá para ser olhada com carinho. Claro que é uma obra de dimensão, volto a falar, do executivo, mas não importa. O importante é a gente conseguir, é trabalhar em parceria, é trabalhar com uma só visão, beneficiar uma só pessoa, que é a comunidade que tanto apostou em nós. Senhor presidente. Mas você mora numa travessazinha, né? Tem que ir lá, dar uma olhadinha. Eu até conheço a dimensão lá da travessa que você mora. De repente a gente consegue ajeitar com o executivo, que lá no caso é manilha, para jogar na escadaria, que a escadaria tem o esgoto, não é isso? Senhor presidente. Pois não, colega. Eu queria solicitar à mesa diretora para que pudesse marcar, junto com o executivo, de preferência na próxima segunda-feira, que é um dia que todos os vereadores têm o compromisso de estar na cidade, se possível, pela manhã, para a gente conversar a respeito da segurança, senhor presidente. Porque é uma coisa que está assustando, Medeiros Neto. Essa semana, os dois elementos fugitivos da polícia daqui de Medeiros Neto estiveram nas mediações de Zelândia, Água Limpa, aquela região lá, onde causou muito medo a toda a comunidade e a população da zona rural. A gente tem convidado, já fui várias vezes, viu, vereador Francisco? É louvável a atitude de convidar o major, mas nós já fizemos isso aqui muitas e muitas vezes, já tive no gabinete, quando era Major Gils e outros mais. Mas a gente vê que nesse momento é preciso que traga aqui o secretário de Segurança, Segurança Pública, porque o que aconteceu na nossa comunidade nessas 2 últimas semanas é coisa de segurança pública presente no nosso município, para que se houver necessidade de que haja uma interferência, porque nada está sendo feito. A gente reivindica, a população cobra, e não tem sido feito nada em prol da segurança do nosso povo. A Secretaria da Casa enviará amanhã um ofício ao chefe do Executivo, já informando aos colegas vereadores, solicitando uma reunião com o chefe do Executivo. De preferência que seja aqui, na segunda-feira. Segunda-feira de manhã. Para que a gente possa discutir e ver que rumo tomar. A partir das 10 horas da manhã. Se puder convidar... ofício solicitando uma reunião no plenário dessa casa, do chefe do Executivo, com os demais vereadores dessa casa, às 10 horas da manhã, na próxima segunda-feira. Senhor presidente, se puder convocar, convidar o Ministério Público. O problema é que não temos, né?
Mas tem que ter. Como é que fica a cidade sem defensoria pública? Doutora Jadina. Que busque Teixeira, que busque Salvador, mas que busque. O problema não é mais para esperar mais. Doutora Jadina tem condição de nos fornecer o endereço de doutor Dutra? Que é o substituto da nossa comarca, né? É assustador a O situação. ofício encaminhado ao chefe do Poder Executivo e ao promotor. Convidado, vamos movimentar. Mas a OAB já esteve aqui. Eu não sei se Vossas Excelências ficaram sabendo, mas estava aí presente o doutor Júnior. Eu estava em Salvador quando eles me ligaram, me solicitando o espaço dessa casa aqui na sexta-feira, às 10 horas da manhã, onde eu já tinha chegado, cheguei na quinta, e aqui eu estive com a OAB reunida aqui. Eu estive ausente, mas nem como comunicado eu fui. Pois é. Eu acho que poucos vereadores aqui foi comunicado. Entendeu? Entendeu? Tá todo mundo preocupado, a gente então sabe que o ofício seja estendido ao chefe do Poder Executivo e ao representante do Ministério Público, substituto, porque não temos o titular. E ao presidente da OAB, da regional, da seccional de Teixeira de Freitas. E que o senhor marque para segunda-feira e que nos comunique durante o decorrer dessa semana o horário. O horário fica... Que não venha representante do Ministério Público, OAB, mas que o Executivo esteja aqui para a gente discutir essa situação. Sim, mas que o convite seja estendido... A todos. A todos os aqui citados. Entendeu? E também que os senhores vereadores fiquem a partir de agora certo de que o horário está sendo marcado para as 10 horas da manhã na próxima segunda-feira. Aqui na Câmara. Aqui no plenário dessa casa. Depois dos senhores vereadores fazerem uso da tribuna, nada mais tendo a tratar, eu quero mais uma vez agradecer a presença... Ô, Hildo. Ô, presidente. Pois não, vereador. Eu vejo assim a preocupação de todos nós e aproveitando em seja assim que quando o vereador Ney coloca essa questão, eu acho que essa preocupação ela não é só nossa, nós estamos também como um poder constituído, mas tem outros poderes também constituídos nessa cidade. Os pastores, a questão do padre, entendeu? São poderes constituídos, eclesiásticos, que precisam também se preocupam com essa questão. Eu acho que a gente pode estender isso, em vez de uma reunião, na audiência pública, sei lá, como fazer. Mas nós precisamos discutir isso, precisamos saber ter saída. O que não pode é continuar da forma que está. A gente sabe que alguém tem que responder pelos atos acontecidos em Medeiros Neto, de soltar pessoas que estavam presos e de alta periculosidade esse pessoal. Ô vereador, mas eu vejo assim, de uma forma positiva de um certo momento, que é também chamar a atenção do poder público em relação... Sim, entendeu? mas por isso que eu pedi que convidasse o prefeito. Porque é o maior representante do município. A Secretaria da Casa enviará convite a todas as instituições governamentais da nossa cidade, inclusive as igrejas evangélicas, Igreja Católica, as autoridades de todas as igrejas existentes em nossa cidade. Depois dos senhores vereadores fazerem uso da tribuna, nada mais tendo a tratar, eu quero mais uma vez agradecer a presença de todos vocês aqui, nos apoiando, prestando as suas opiniões também. Agradecer a presença do público que nos acompanha via Rádio e TV Câmara e dou a sessão por encerrada. Muito obrigado.